Bora mergulhar de cabeça em uma das perguntas mais básicas e, ao mesmo tempo, mais profundas que existem. Afinal de contas, do que tudo é feito? Já pararam para pensar nisso? Do que a gente é feito? E essa tela que está na nossa frente? E o ar que a gente respira, mas nem consegue ver? Parece uma pergunta de criança, mas a resposta leva a gente para uma jornada simplesmente incrível. Bom, a resposta para tudo isso, em uma só palavra, é matéria. Matéria é o nome que a ciência dá para o material de que o universo é feito. A regra é bem simples. Se tem massa e ocupa algum lugar no espaço, pronto, é matéria. Então, para a gente começar a entender o que é essa tal de matéria, o primeiro passo é olhar para as características dela, ou seja, para suas propriedades. E olha que interessante, a química separa essas propriedades em dois grandes grupos. De um lado, a gente tem as propriedades gerais, que valem para tudo. A inércia, por exemplo, qualquer coisa que tem massa, vai resistir a uma mudança de movimento, né? E do outro lado, as propriedades específicas, que são tipo a impressão digital da matéria. Cor, brilho, cheiro, são elas que fazem a gente diferenciar uma coisa da outra. Ok, a gente já entendeu que tudo é matéria. Mas do que a matéria é feita? Lá no fundo. É aí que a conversa fica ainda mais legal, porque a gente começa a falar de uma espécie de alfabeto universal. Imagina só, cada letra desse alfabeto é um elemento químico e cada um deles tem uma identidade própria. E essa identidade é tipo um código, sabe? O símbolo fica ali no meio, o número de massa em cima e o número atômico embaixo. É como se fosse o RG de cada pedacinho fundamental da natureza. E aqui estão alguns exemplos super familiares pra gente, né? H de hidrogênio, C de carbono, O de oxigênio. O mais legal é que esses símbolos são universais. É a mesma língua em qualquer lugar do planeta. E olha só que bacana! Assim como a gente junta letras para formar palavras, os elementos se juntam para formar as substâncias. Quando a gente tem átomos de um tipo só se unindo, como no gás oxigênio que a gente respira, o O2, a gente chama de substância simples. Agora, quando a gente combina elementos diferentes, tipo hidrogênio com oxigênio para fazer a água, o H2O, aí a gente cria uma substância composta. Beleza, então a gente já entendeu os tijolinhos básicos. Agora, se preparem, porque vamos começar a jornada mais fascinante de todas. Uma viagem para dentro do átomo. Vamos ver como a nossa ideia sobre ele foi mudando com o tempo. Essa linha do tempo aqui é o nosso guia. A gente começa lá em 1808, com uma ideia bem simples do Dalton, e vai passando pela descoberta do elétron, com o Thomson, a revolução do núcleo, com o Rutherford, até chegar no modelo mais organizadinho do Bohr. Cada um desses passos mudou completamente o jogo. Então vamos lá, começando pelo começo. John Dalton. Lá em 1808, ele trouxe de volta aquela ideia antiga de que a matéria era feita de partículas minúsculas, que não dava para dividir. Ele imaginava os átomos como se fossem bolinhas de bilhar, bem simples, maciças, mas foi um ponto de partida revolucionário. Aí a gente dá um salto de quase 100 anos no tempo e... pá! J. J. Thomson descobre o elétron. De repente, o átomo já não era mais indivisível. O modelo dele ficou famoso como pudim de passes. Imagina só, uma massa positiva e os elétrons negativos espalhados por ela, como se fossem as passas no pudim. Mas aí, em 1911, um cara chamado Ernest Rutherford fez um experimento que simplesmente virou a ciência de cabeça para baixo. Ele descobriu que o átomo, na verdade, era praticamente um imenso espaço vazio. Tinha um núcleo super pequeno, denso e positivo bem no meio, e os elétrons ficavam girando em volta que nem os planetas giram em torno do Sol. E para fechar essa fase da história, logo em seguida veio Niels Bohr e deu uma refinada nesse modelo. Ele sacou que os elétrons não podiam ficar girando de qualquer jeito. Eles ocupavam órbitas ou camadas com níveis de energia bem específicos. E foi essa ideia que finalmente explicou por que os átomos emitem e absorvem aquelas cores de luz tão características. Ufa, que baita viagem, hein? Agora, vamos dar um zoom para fora de novo e ver como esses átomos, agora bem mais complexos, se misturam para formar as coisas que a gente vê e usa no nosso dia a dia. Bom, a mistura mais comum que a gente encontra por aí é a tal da solução. E a receita é bem simples, na verdade. A gente pega uma coisa que vai ser dissolvida, o soluto, tipo sal de cozinha, joga num líquido que vai dissolver, o solvente, tipo água, e pronto. O resultado é uma solução, uma mistura totalmente uniforme, onde a gente não consegue mais ver o que é sal e o que é água. Certo, mas e a neblina?
ou a fumaça de um incêndio. Elas parecem misturas bem uniformes, né? Então, será que elas também são soluções? E a resposta é não. Na verdade, elas são outra coisa, são coloides. A grande diferença, o pulo do gato aqui, é o tamanho das partículas. Num coloide, as partículas são maiores do que numa solução e elas não se dissolvem, elas ficam suspensas ali no meio. E por serem maiores, elas conseguem espalhar a luz. Sabe quando a gente vê o facho de luz de um farol no meio da neblina? É exatamente isso. O nome desse fenômeno é efeito Tyndall. E olha, entender tudo isso, desde o átomo até as misturas, não é só uma curiosidade de laboratório, não. É a base de como a humanidade constrói e transforma o mundo. Pensa só nisso aqui. A gente pega metais diferentes, cada um com suas características, derrete eles e mistura tudo. O que a gente tem no final não é só uma gororoba de metais, mas sim um material completamente novo. Uma liga metálica, que geralmente tem propriedades muito melhores que os metais originais. Quer ver só? A gente junta cobre com estanho e, tcharam, temos o bronze, super resistente à corrosão. Mistura ferro com um pouquinho de carbono e a gente tem o aço, que é a base de quase toda a construção moderna. E se a gente ainda jogar um cromo nessa mistura de aço? A gente tem o aço inoxidável, dos nossos talheres de casa. É pura química aplicada, criando a tecnologia do nosso cotidiano. Então, no fim das contas, a jornada é essa. Dos átomos que a gente nem consegue ver, até a tela que está sendo usada para ver isso aqui, tudo, absolutamente tudo, é resultado da química. É a combinação de uns poucos tipos de tijolos fundamentais que, juntos, criam toda a complexidade do universo que a gente conhece. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma provocação para a gente pensar. Se tudo no universo, incluindo nós mesmos, é feito de átomos que existem há bilhões de anos e que estão só se rearranjando, o que será que eles vão se tornar no futuro?